Em nosso estudo de hoje, a lição 118 do livro Palavras da Vida Eterna, ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. As palavras de Jesus, no entanto, transcendem lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constitui sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseias, não te julgues assim, apenas como se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te contra os próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e a servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Tanto se fez em cima do nome do Cristo, que hoje são poucas, raríssimas as pessoas que a gente conhece, que pelo menos se dão ao trabalho de ler os evangelhos. Eu fico vendo assim, na fileira da minha religião, né, do Espiritismo, são pouquíssimas as pessoas que eu conheço. Você já leu o Evangelho de Mateus do início ao fim? O Evangelho de Marcos? O Evangelho de Lucas? O Evangelho de João? Né? Fazer uma leitura simples, porque o livro é pequenininho. Né? O Evangelho é um livro, se você parar para ler mesmo, quem gosta um pouquinho de leitura, vai levar 2, 3 dias para ler com calma, né? Não ler aquela coisa corrida. Em 2, 3 dias você lê o Evangelho todo. É porque a Bíblia, de repente, ela assusta por ser um livro muito grande, né? Realmente. Tem até uma programação aí muito legal que nossos irmãos evangélicos usam, protestantes, de fazer a leitura bíblica em 1 ano, e separando uma quantidade de texto que seja razoável dentro do entendimento para cada dia. Mas quando você pega... A gente tem que lembrar que a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento começa lá com o Pentateuco de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois vem os livros da história do judaísmo, primeiro Reis, segundo Reis, né? Lá na frente vem os livros proféticos, que vem Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos em algumas Bíblias, tudo bem. Quando você chega no Novo Testamento, aí você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que vão contar a história do Cristo e que vão trazer os principais acontecimentos e também as palavras, como está dizendo aqui no texto de hoje, palavra. O convite que eu faço, leiam esses livros, esses evangelhos, como se lê um romance, como se você não conhecesse nada sobre a história e de repente fosse ter essa. Gente, não tem como não se apaixonar pelo protagonista da história. Porque você vai ver no Cristo, em primeiro lugar, uma inteligência fora do comum para a época, a maneira como ele orientava e como ele saía também dos problemas, aquela passagem principalmente da cobrança de tributos. Ele fala que qualquer resposta que ele desse, ele poderia ser condenado ali. Ele simplesmente vira, gente, ó, a moeda não tem o César, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus.
E dali ele saiu, quer dizer, é uma inteligência acima do normal. Mas vocês vão ver a figura de uma pessoa muito simples, dentro do conceito de riqueza material. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus não tinha uma pedra para colocar na cabeça como travesseiro, né? E, na verdade, ele, por ter visto também, né, a situação que passavam muitos irmãos de desprezo social, de exploração, ele foi um grande defensor daqueles que eram os excluídos da época, os marginalizados da época. Então, a predileção do Cristo, quando ele fala para a gente assim, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Ele era no meio de cobrador de imposto, que era o rico que explorava, ele estava no meio de prostitutas ou pessoas voltadas à sensualidade, ele estava no meio dos glutões, dos beberrões, como alguns evangelistas narram, ele estava no meio dos leprosos, os que eram excluídos, estava no meio da samaritana, pegar água no poço junto com a samaritana, ou então colocar numa parábola do bom samaritano, dando uma lição muito grande nos discípulos que estavam ouvindo. Então, você se apaixona pela história, a verdade é essa. A gente reconhece ali, e depois quando você sai dos 4 evangelhos, que você começa a analisar como que de um lugar que até hoje, a gente pode dizer assim, ainda é um lugar sombrio, se for falar no sentido dos conflitos que ainda acontecem naquela região, mas como é que pode uma pessoa nascer, né, em Belém, crescer e se formar em Nazaré, e depois ter o seu martírio em Jerusalém, e essa história ser divulgada da maneira que foi no planeta todo, e ter esse realce todo que tem no planeta. Gente, não tem como não ter uma coisa muito especial ali por trás. Por conta disso, cada um levou para a sua fé, cada um, né, começou a interpretar de uma maneira e traçar o Cristo de uma maneira. Mas o texto de hoje, o que ele vem chamar a atenção da gente? Ele vem falar, em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos, e ele chama a atenção aqui para a gente de Dante, do escritor Camões, do escritor Shakespeare e também do filósofo Voltaire, né? Mas quando ele fala de Jesus, ele fala assim, a palavra de Jesus transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos. E outra coisa também que ele chama atenção, né? Ele fala assim, embora algumas... Dante, Camões, Shakespeare, Voltaire e muitos outros, eles falaram para apenas um pequeno grupo. A linguagem, a maneira, a forma, acaba encontrando afinidade num pequeno grupo. Jesus, se a gente parar para pensar, gente, o que ele está falando está atingindo todos, sem exceção, em todo o planeta. O problema todo é que a gente criou, né, através das religiões, uma figura tão, você vê, de um simples carpinteiro, uma pessoa que se recusou até a se defender dentro do processo humano, né, ele preferiu ir para o martírio e exercitar o amor até o final. Isso é um comportamento completamente estranho para a gente, até hoje. O nosso comportamento, quando a gente é agredido, é a gente repelir aquela agressão injusta da maneira que tiver ao nosso alcance. Não é o de você ficar calado e amar até o inimigo. É muito estranho aquele comportamento dele, mas é um comportamento que você vai ver, ele fala para todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade de qualquer campo de evolução que ele esteja. E é claro, ser cristão, a gente vem repetindo sempre aqui, é um desafio. Em primeiro lugar, porque a gente, para poder aceitar alguns desafios, a gente tem que ver alguma vantagem lá na frente. E a vantagem normalmente é o quê? É salvação, é reforma íntima, um ser humano melhor, busca da felicidade, seria isso. Aí você começa a arriscar, vou tentar pelo menos perdoar mesmo. Daqui a pouco você se compara, quando você não perdoava antes para agora que você está perdoando, teu coração é mais leve, a tua vida é mais leve. Antes a tua vida era desculpa a palavra, um inferno. Porque o ódio que ainda consumia, o ciúme, a inveja, a vaidade, e tudo isso você vai encontrar num mestre que fala pra gente, o meu jugo é leve, meu fardo é leve. Né? Então a palavra do Cristo, ela é maravilhosa e é para todos os tempos. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.